vamos ministrar Romanos capítulo 8, de novo, né? Mais um pouquinho. Só que nós vamos ministrar o capítulo 8, versículo de número 26 em diante. Essa parte aqui de Romanos é a parte que o Paulo, ele mostra para a gente assim: alcançamos uma consciência, alcançamos uma maturidade espiritual. Agora não é qualquer coisinha que vai fazer eu desistir. Agora a minha alegria tem embasamento. Agora minha fé sabe aonde está alicerçada. Não é um sentimento, embora eu sinto, mas não é simplesmente um sentimento passageiro que ora estou bem, ora estou mal. Não, eu estou bem fixado, eu estou enraizado, eu tenho raízes bem profundas no lugar que eu estou. Essas raízes foram adquiridas depois de todas as informações, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 8, está tudo na mente dele. No capítulo 8, ele já começa a dizer, no versículo 1, que agora não tem mais condenação nenhuma, agora está tudo certo ele com Deus, porque ele não anda mais segundo o homem, agora ele anda segundo a vontade de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e assim que os filhos de Deus são guiados, e agora ele vai chegar, depois da gente ter entendido as lutas, as privações, a vida de Paulo, e a gente fica admirado, ele vai mostrar para a gente qual é a base da fé dele. Ele também passa por momentos tristes. Passar por momentos tristes é diferente de ser uma pessoa triste. Amém? Ser feliz é diferente de ter momentos felizes. E eu entendo na palavra de Deus que ele ensinou para nós que o cristão, ele tem motivo para ser feliz. Não ter momentos felizes. Ele é feliz. Ele é grato por tudo aquilo que ele tem na vida dele. Amém? Gratidão. Diga assim comigo, gratidão. É uma palavra muito gostosa. E mais gostoso ainda do que falar ela é vivê-la. Viver gratidão uma pessoa com a outra. Sim ou não? Não é gostoso gratidão? Ter gratidão. Eu falo que às vezes a gente está com as nossas crianças, eles mexem muito com o meu coração, né? Chega domingo, às vezes eles ficam com aquela expectativa de que querem vir para a igreja, querem estar com a gente, e na quarta eles ficam na expectativa, né, Carlos? Querem vir para o jiu-jitsu, e a gente brinca ali, e quando a gente leva eles de volta, eles abraçam, dão um beijo e... Obrigado, pastor. Gratidão. Esses dias eu passei lá para conversar com uns adolescentes antes de vir para o jiu-jitsu. Tomei sopa com eles. Você precisa de ver alegria. Quem devia ficar mais alegre sou eu que estou comendo a sopa, né? A alegria deles, do pastor, na mesa com eles, comendo sopa com eles. A alegria deles. Aí eu falei para ele, não, amor, ela gosta de sopa, né, mãe? Eu falei assim, estou aqui tomando uma sopa aqui com as minhas crianças. Aí o papai está lá, está todo mundo lá tomando a sopa. E grato pela presença de uma pessoa que eles aprenderam a amar. E o maior pagamento é o carinho, é o amor que eles têm, que nós vamos vinculando um ao outro. Isso gera gratidão. E é muito gostoso ser grato, viver gratidão. Não precisa de troféu. A gratidão é o maior troféu que pode existir dentro de um relacionamento. Amém? Diga assim, eu preciso aprender a ser grato. No mês de julho, os pastores que vão vir de sexta-feira vai trazer uma palavra que é tremenda. Princípios da honra. Diga assim, princípios da honra. Talvez você esqueceu disso. Por isso que você deixa de colher muitas coisas na sua vida, porque você se esqueceu dos princípios da honra, de honrar a Deus, honrar as pessoas que estão à sua volta, porque quando você honra, você está semeando para receber sobre a tua vida, amém? Em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, amém? Paulo, ele está aqui nesse momento, olhando e dizendo assim, não é que a minha vida não tem dificuldades, não é que a minha vida não tem alguns momentos tristes, não tem momento que eu enfraqueça. Tem momentos que você percebe que ele mesmo, quando ele vai falar com o Timóteo, eu olho muito, é uma carta pastoral, mas eu gosto muito de carta paternal, porque ele fala
para o Timóteo, não se envergonhar dele, e fala: eu estou sofrendo as minhas tribulações, Timóteo. Mas parece que todas as cartas é a carta que ele mais rasga o coração. E eu acho que ele não pensava, gente. Eu acho que Paulo não pensava que a gente ia ler essa carta, né? Aquele negócio que a gente, imagine você pega e o Monte José, o vô, abre o coração pro Leandro, o senhor gosta de escrever, vai lá e escreve uma carta pro Leandro, mas é sua e dele. O senhor nunca vai imaginar que isso vai parar na internet e viraliza, né? Viralizou a carta de Paulo a Timóteo, falando para o filho na fé, como ele deveria se portar, como ele vai crescer. Mas é muito nítido para nós que Paulo revela o coração dele, o final da vida. Tipo, traz a minha capa, porque aqui está muito frio. E vem rápido, porque se você demorar muito, já não vai valer mais a pena, porque aí já vai ter passado esse período. Se eu estiver vivo ainda, não vou usar mais essa capa. Então traz a capa. E aí é uma cutucada na gente, ele dizer assim: e junto da capa traz os pergaminhos que ainda quer escrever alguma coisa mesmo estando preso aqui. É tremendo. Então você vê que na vida de Paulo, por mais que a gente se empolgue, Paulo, não é essa vida só de triunfo, né? Ele consegue triunfar em meio às lutas dele. Não é ausência de luta. Se você for procurar pelo dicionário, né, você vai ver que paz é ausência de lutas, amém? Só que Jesus disse o que sobre a paz? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então uma tradução disso é a paz em meio à guerra. Paz em meio à guerra só pode ser dada através de confiança, e confiança só dá para ter no caráter de quem a gente conhece. E quem conhece o caráter de Deus pode descansar em Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Paulo, o que é que te fortalece? Porque quando a gente tenta fazer as coisas pela carne, a gente se cansa. Quando a gente tenta orar pela carne, a gente se cansa. Tudo que a gente vai fazer, esses dias eu estava vendo no Instagram, alguém postou lá, uma pessoa disse assim: eu sem o Espírito Santo lutando contra o pecado. Aí um rapaz estava subindo tipo uma ladeira assim, estava escorregadia, e ele tentava se equilibrar e caía. Sem o Espírito Santo não dá. É o Espírito Santo que vai gerar em nós essa santidade. Sozinho nós não conseguimos. Por isso que eu quero pregar logo em agosto também. Agosto quero pregar muito sobre estar em Cristo, videira verdadeira. Mas o que é importante disso tudo que eu estou dizendo para você? O que Paulo vai dizer para nós no versículo 20. É isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo e Silas estão numa prisão. Dá para cantar? Tá difícil o negócio, mas dá para cantar. Por que dá para cantar? Não dá só para cantar, dá para a gente adorar, Paulo. Vamos adorar o Senhor. E eles adoram o Senhor. A gente não sabe que louvor que eles cantaram. Não é nenhum desses louvores que a gente canta hoje, né? Não é contemporâneo. Mas só sei que enquanto eles adoravam, as cadeias se abriram, né? Mas é muito doido essa passagem, porque muita gente olha a cadeia se abrindo. O problema é que os caras não foram embora, né? Eles não oraram para a cadeia se abrir, eles adoraram, né? Mas a gente canta hoje, e eu acho tremendo. Também gosto, eu fico impactado. Eu gosto de louvores assim, gente. Se deixar eu ministrar, vocês sabem como que eu ministro, né? Doideira. Mas essas coisas fazem parte da vida de um cristão. Mas é interessante que nós precisamos olhar para a vida deles e não ver isso, mas ver as experiências que isso está gerando na vida dele. A gente não tem que se alegrar com a dor em si, mas a experiência que ela vai gerar em nós. É isso que Paulo está dizendo. Não é que você fala, nossa, como eu gosto de sofrer naufrágio, como eu gosto de estar preso. Não, eu gosto de viver a experiência que isso me traz. O cuidado de Deus.
Porque eu costumo dizer, de verdade, não sei você como você vive, mas eu particularmente, a carne que o corvo me traz é muito mais gostosa do que aquilo que muitas vezes eu consegui comprar. A água do meu ribeiro de Querite é muito mais fresca do que qualquer água mineral que eu tive condições de comprar. O que significa isso? Comer de milagre é um sabor, um tempero diferente. Sim ou não? É isso, não é que a gente quer viver a privação, mas é você quer viver as experiências com Deus. Eu me lembro que eu falei, Senhor, eu quero viver experiências contigo, Senhor. E eu louvo a Deus porque eu tenho vivido experiências. Nada me tem faltado e eu tenho um coração grato por tudo aquilo que Deus me tem dado. Tudo que Deus me tem dado, eu agradeço a Ele. Eu agradeço a Deus. E eu falo de verdade, vocês que estão ao meu lado, quando eu vejo vocês prosperando, vocês alcançando alguma coisa, eu fico feliz demais. Fico feliz, eu fico que nem pai quando vê um filho bem sucedido. A gente não fica feliz? Sou assim com vocês. Vocês me alegram o coração com a alegria de vocês e com o milagre que vocês escolhem de Deus. Por quê? Porque eu louvo a Deus, porque Ele ouve as minhas orações e Ele está vendo a fidelidade de vocês, o posicionamento de vocês. Se deixar, às vezes, na quarta-feira a gente foi levar as crianças lá no orfanato, no final, né, a gente senta ali, toma um café e começa a falar. Deus está sustentando, né, Tiago? Deus está fazendo milagre, não é que a gente merece, é que Deus está fazendo. Ele está se compadecendo de cada um de nós. Então, se sentarmos aqui, todos nós temos as nossas aflições, mas podemos dizer que em meio às nossas aflições, Deus nos tem sustentado. O milagre pode não ter acontecido, mas estamos de pé porque a boa mão do Senhor nos tem sustentado. Amém? Glória a Deus. Eu estou meio musical hoje. Eu sei que eu não sou bom de voz, mas eu gosto de ser musical. Versículo 26 do capítulo 8 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Não é assiste de olhar, é assiste de assistência, de ajudar. Não é de ficar olhando inerte, tipo... Deixa eu ver, deixa eu assistir o seu sofrimento. Deixa eu assistir você. Deus não é esse Senhor, esse Deus aí que você muitas vezes imagina. Mas que está de braços cruzados olhando para você, te assistindo sofrer. Não, Ele está junto com você em meio ao seu sofrimento. Em meio às nossas decisões que nos ferem. Deus também fica triste. É só você olhar de uma seguinte maneira. Olha que você é um pai que é amor, mas é justiça também. Está dando para entender o que é o pai que é amor e a justiça? O amor, ele não vai sobressair a justiça, ele vai andar de mãos dadas. Então, quando um filho erra, às vezes a gente fala assim, vamos proteger aqui. Deus não fala, errou, vai ter que colher. Isso não significa que deixa de ser filho e deixa de ser amado. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou seja, a pessoa está fazendo as besteiras, Deus está amando ela, então não faz. Faz isso aqui, não quero, mas faz isso aqui, Deus está sempre do lado insistindo. O Espírito Santo está nos assistindo em nossas tribulações. É assim. Está o nosso. Agora, quando nós damos ouvidos, aí Ele vai nos consolando até que chegue até o outro lado da margem. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, eu não tenho como expressar aquilo que Deus está falando. Eu não tenho como expressar aquilo que o Espírito Santo está orando. É inexprimível, mas dá para sentir. Dá para sentir aquela força que o Espírito Santo vai nos dando, porque senão a gente já teria desistido. Amém? E diz assim, ó, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Então, às vezes, até mesmo calado, quando você está ligado ao Espírito Santo, Ele intercede por você. Já percebeu como a gente fica desesperado para querer vomitar um monte de palavra para Deus? Jesus está ensinando isso. Calma. Antes que você fale, Deus já sabe o que está dentro do seu coração. Então tenha calma, para que você está desesperado? Não, porque eu preciso falar, não, você precisa sentir o que você está falando. Não, porque eu vou orar, eu tenho que passar 1 hora, 2 horas orando. É pelo muito falar que Deus nos ouve? Estamos perdendo isso. Precisamos entender a realidade. É falar com o coração. É a palavra ligada
aquilo que você sente, as suas palavras terem sentimentos quando você está orando. Amém? Mas quando a gente não consegue, a gente se cala, o Espírito Santo por nós intercede, porque nós não temos força. Versículo 28. Essa daqui é a dolorida. Conseguir enxergar com outros olhos. É olhar aquilo que a gente canta muitas vezes, que as lutas e as tribulações me levam para mais perto de Deus. Eu, para mim, eu estou estudando junto com o povo o livro de Êxodo. Para mim, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, esses outros 4 livros dos 5 primeiros livros do Pentateuco, para mim, são livros extraordinários. Que Deus, parece que ele sai de uma cortina de Gênesis. Não é assim, pastor? Não parece que Deus abre uma cortina de Gênesis? Ele fala assim: quem é você? Eu sou o que sou. Eu sou Deus dos deuses. Eu sou Senhor e faço o que eu quiser. Eu vou libertar o meu povo e vocês vão ver que somente eu sou Deus. E não somente isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente do céu. Abri a porta da minha casa, quero pão. Filho, eis aí o pão. Senhor, eu quero água. Eis aí a água. Senhor, é perigoso à noite no deserto. Eis aí uma coluna de fogo. Senhor, mas e o sol escaldante no deserto? Eu vou colocar uma nuvem sobre vocês. Eu vou estar com vocês. Nas guerras, eu é que vou à frente de vocês. Você percebe até chegar no livro de Samuel, principalmente, né? Mas acho que quando fecha Deuteronômio ali, já está bem entendido. Mas até chegar no livro de Samuel, que eles pedem um rei, quem é que sai na batalha por eles? Deus. O homem é mero detalhe na história, porque quem vai à frente das batalhas é Deus. Deus, ele está escancarado, manifestando o poder dele através do povo de Israel. Paulo parece que ele está olhando isso aqui, ó. Essas tribulações, essas lutas que nós passamos, coopera para o bem. Ah, Senhor, aí dói demais para a gente. É natural para todo ser humano que ele fuja, né? Ele tem mecanismos de defesa, ele quer fugir das lutas, ele não quer a dor, ninguém quer a dor. A dor é ruim, a dor é bom? Bom, não é bom, é ruim. Não adianta poetizar um negócio e falar assim: a dor é muito bom, como é bom sentir dor. Não fica com dor de dente, para você sempre lembrar que tem dente. É gostoso? Deus o livre, irmão, que o seu canal fique latejando para você descobrir que você tem canal. Deus o livre, não é bom. Mas a dor, ela é um mecanismo no corpo que mostra necessidades em nós. Amém? Você está sentindo alguma coisa, não era para você estar sentindo aquilo. É um mecanismo que vai acionar em você algo. Aqui nós vemos aqui que o que Paulo está olhando pelo viés é o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem tudo é aquilo que Deus faz, mas aquilo que Deus permite, de alguma maneira, Deus vai se manifestar. É interessante que a gente faz as pataquadas e Deus tem misericórdia e coloca a mão. Não é que Deus, eu não acredito que Deus quis que você fizesse aquilo, porque as pessoas interpretam isso desse jeito. Não, Deus quis que eu enfiasse o pé na pedra ali, estourasse meus dedos. Foi da vontade de Deus. Não foi. Mas então por que Deus permitiu? É permissão. Ele não quis interferir. Mas tem coisa que a gente não sabe por que ele interfere. E tem coisa que a gente não sabe por que ele permite. Tem hora que ele permite o livre-arbítrio, mas parece que o livre-arbítrio não é bem assim, esse livre-arbítrio do jeito que a gente entende, que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque parece que tem alguns limites. Então o livre-arbítrio é ou não é uma verdade? Esses versículos daqui para frente são versículos que viram livro. Predestinação,
somos eleitos ou não eleitos, podemos perder a salvação ou não perder a salvação. Eu não vou entrar nisso hoje com vocês, não, senão a gente não sai daqui hoje. Mas a realidade é que Paulo está entendendo da seguinte maneira: tudo aquilo que Deus permitir, de alguma maneira vai acabar voltando em bênção para o meu relacionamento com Ele. Amém? Não significa que tudo vai ser bom para mim, mas vai trazer uma proximidade com Deus. Quando eu disse para você dessas questões que a gente olha no Antigo Testamento, é porque eu comparo que depois que eles entram na Terra Prometida, algumas coisas acabam. Gente, pensa comigo rapidamente para você entender. Você foi lá, plantou o trigo, aí depois, dali um ano, você colhe o trigo, e aí você vai lá e faz o pão. É legal? É bênção ou não é bênção? Lógico que é bênção. Você trabalhou, e é bênção você colher, você ter o trigo. Agora imagine, há um ano atrás, que você não trabalhou, você não fez nada para aquele trigo, você não fez nada para ter aquele pão, e aquele pão estava todos os dias na sua mão. Porque veio da onde? De Deus, um milagre para a vida do povo. Eles chegaram numa terra, a terra de Canaã, e lá a Bíblia diz que quando eles começaram a colher naquela terra, o maná cessou, eles não têm mais necessidade. Por quê? Porque agora eles plantam, Deus abençoa eles e eles colhem. Já é bênção. Ah, mas que eu sentaria num banquinho, olharia para trás e falaria assim: Senhor, aquele sabor de mel do maná era diferente. Eu fico imaginando Elias, ele lá no Ribeiro de Querite, ele tinha, creio eu, oportunidade de ter comido carne outras vezes, comido pão outras vezes, tomado água outras vezes, mas em meia escassez, ele está lá no Ribeiro de Querite, e ele tem água fresquinha para ele, porque Deus proveu para ele. Ele come o pão, come carne, que um corvo trouxe para ele. O sabor é diferente. Eu, para mim, entendo que viver da provisão de Deus é algo maravilhoso. O trabalho, Deus permitiu, você conquista as coisas, Deus permitiu, e tudo vem da mão de Deus, amém? Mas eu estou dizendo que é o tempero que é diferente. É aquela pessoa que chegou, você estava na casa dela. Vamos dar um exemplo, você estava com vontade de comer pudim. Aí a irmã Vânia está lá na casa dela. Aleluia, o pastor já está, cadê a Vaninha? Já está recebendo aí, Vaninha? Aí ela chega e vem na sexta-feira aqui e fala: puxa, sentindo o desejo de levar um pudim para a igreja, né? E ela chega com o pudim que o pastor Vitor queria comer. Mais gente quer pegar carona nessa daí, pastor. Já nem ouviu que ela está lá do outro lado. Aquela provisão, você não pediu, Deus simplesmente decidiu te dar. O sabor é diferente, irmão. Sim ou não? Eu nunca vivi isso, apóstolo. Então que você vive em nome de Jesus para você ter essa experiência e dizer isso. Amém? Mas olha só que interessante, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, Deus não chamou as pessoas sem propósito. Por isso que eu falo que a melhor coisa, eu acredito que Deus fala, você acredita também? Se você chegar para mim e falar assim: apóstolo, o que o senhor quer que eu faça? Eu posso dizer de repente o que eu estou precisando, né? Eu falo assim: eu quero que você vá lá e faça isso. Beleza. E o que é que Deus quer que você faça? Porque se Deus não te falar o que Ele quer que você faça, meu irmão, aí você fica em paz que Ele não te condena, porque Ele não falou, não é? Agora, se Ele diz que se comunica com a gente e Ele quer falar com a gente, então saiba qual o propósito da sua existência, o teu propósito em Deus. Porque o dia que você descobrir o seu propósito em Deus, você deixa de fazer e começa a ser aquilo que Deus disse que você é. Quem está entendendo? A gente olha muito isso na liderança de Moisés. Ele foi aprender que não é fazer, é ser.
Não adianta só ir fazer, eu preciso estar alinhado, condizente com aquilo que Deus falou para mim, porque o primeiro a ser alinhado foi ele. Falou: Moisés, vai lá e liberta o povo, faz isso e aquilo outro. Só que aí Moisés não tinha circuncidado o filho. O que Deus queria fazer com o homem que ele chamou para mandar? Matar. Por quê? Porque o líder precisa estar alinhado naquilo que ele vai fazer, estar alinhado com o propósito de existência dele. Amém? Quando você descobre o seu propósito de existência, eu sou adorador. Beleza, você pode ser adorador em vários lugares. Qual é a sua posição em Cristo? Para que Deus te chamou? Você foi salvo, mas foi salvo com um propósito. Então não falte os cultos de agosto. Você foi salvo com um propósito. Você não foi salvo simplesmente, pronto, você está salvo, agora você faz o que você quiser, vai embora. Não, Deus não te deu um banho, igual a gente dá banho nas crianças, fala, agora você pode brincar na rua. Não é assim. Minha mãe ficava brava comigo, para defender ela, quando ela brigava comigo, que ela queria enfiar minha cara no caderno para escrever direito, é porque eu tinha ficado jogando bola até tarde na rua. Não é, irmã Maria? Ela fala, né, você fala, mas você não fala o porquê que eu estava brigando com você. Ela falou para mim esses dias. Por quê? Quem já fez isso também, na sua adolescência? Quero jogar bola, quero brincar na rua, né? Depois chega a tarde, na hora de fazer exercício da escola, como é que é? Hein, Tiago? Não, pode dizer que eu estou firme. Nada! Ai, mãe, eu estou muito cansado. Amanhã eu faço. Aí, tá vendo? Até hoje é assim, ó. Deixa para amanhã, né, Leandro? Ou seja, a gente deixa para depois, né? Mas aqui o que Paulo, voltando aqui para o que nós estamos falando, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós precisamos saber o nosso propósito de existência em Deus, a minha identidade em Deus. Como nós sabemos que essa é uma realidade minha identidade em Deus, as minhas tribulações e as minhas dificuldades não me definem, elas revelam quem eu sou, a minha identidade. O meu propósito em Deus. E o meu propósito é pregar a palavra, o meu propósito é ser apóstolo de Cristo, o meu propósito é padecer pelo Evangelho, o meu propósito é cuidar dessas almas, o meu propósito é cuidar das igrejas, o meu propósito é escrever as cartas, o meu propósito é cuidar das vidas, ponto. Mas isso vai me custar as tribulações, não tem problema, porque ela vai me levar para perto de Deus, porque eu estou dentro do meu propósito. Amém? Ele diz, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aí já te ajuda a ter um chamado, hein? O chamado de todo cristão é ser a imagem de Cristo. Algo que se perdeu lá no Éden. E Cristo veio restaurar. Quando o Filipe disse para ele assim, ó, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O que Jesus disse para ele? Olha para mim. Eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou a semelhança do Pai, não fisicamente, mas no caráter, amém? Aí Paulo está dizendo o seguinte, da mesma maneira, a gente copia Cristo, a gente está querendo copiar Deus e restaurar a imagem que se perdeu lá no Éden. Esse é o propósito básico. Então, eu preciso me preocupar a cada dia, o quanto parecido com Cristo eu estou ficando. Diga assim comigo, o quanto parecido com Cristo eu estou ficando. Hoje eu vi um rapaz na rua vestido com uma roupa assim religiosa. Não sei de onde ele era. Eu falei assim, eu vou andar com uns panos assim agora. Aí Deus me ensinou no coração. Mas não é por isso que vão te reconhecer. É pelo seu caráter. É verdade, Senhor. A roupa não faz. Pode ter a ordem e a decência. Mas o caráter é o que as pessoas vão buscar, a leitura de Cristo em nós. Amém? Diz assim a palavra. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vem cá, Vitor e Dani. Pastor Vitor e a Dani, vem aqui em cima do altar, por favor. Um à minha direita, outro à minha esquerda. Quem reinará? Aleluia. A Dani já veio logo para a direita minha aqui, ó. Você viu quem vai reinar? Vem cá. Faz cara de brava com o que você brigou com ele. E os dois não se entendem, hein? Não se entende de jeito algum. Não está conseguindo conversar porque um é inimigo do outro. Certo? Era para ser casado, mas um é inimigo do outro. Só um teatro, amém? Não. Puxa,
um querendo matar o outro e tal. Não consegue se conversar porque um está olhando para a direita, outro está olhando para a esquerda. E não dá. Do que eles precisam para resolver aqui? Para conversar. O que eles precisam? De quem? Algo que se chama mediador. Alguém que coloque a mão no ombro dele, alguém que coloque a mão no ombro dela e fale assim: calma, vamos ter uma DR aqui, mas eu vou ser o mediador. Só para fazer um cenarinho para vocês entenderem. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus sem Cristo. Então é mais ou menos assim, ó. Os dois aqui em oposição, vamos colocar o pastor Vitor como Deus, querendo fulminar ela, porque é inimigo. E ela nem aí com a ideia dele, com o pensamento dele. Se os dois se encontram, fulmina. Entra alguém medianeiro, no meio, um mediador, que pode tocar o Pai por ser Deus e pode tocar o homem sendo homem. Cristo se fez homem para dizer: Pai. Aí o Pai fala: ô filhão, perdoa ele, não sabe o que faz. Eu sei, eu te levei por causa disso. Aí o Pai olha e fala assim: vem cá, pode chamar, pastor, vem cá. Pronto, tá aqui, Pai, é seu. Pronto, pega na mão dele e vai embora. Pronto. Em Cristo, isso é o que foi feito. Sozinhos, homem e Deus não vai dar. Tem que ter alguém no meio para trazer essa paz, essa reconciliação. Alguém que toque Deus. Homem nenhum toca. Somente Cristo, como Filho de Deus, que se faz homem, que consegue tocar a humanidade e consegue levar sobre si diante do Pai todos os pecados. O Pai fala: eu castigo em você, você morre, eu te ressuscito, mas eu trago eles para estar junto de mim também. Aí Cristo fala: faça-se a sua vontade, não a minha. Aí o Pai vai lá e coloca ele lá na cruz por causa dos nossos pecados, coloca sobre ele todos os nossos pecados, e Jesus morre pelos nossos pecados, ressuscita por causa da nossa justiça, nos tornamos santos e agora filhos de Deus. Agora são todos teus, pais, estão adotados, eles estão justificados. Em Cristo nos tornamos santos. Aí o Pai fala: estou em paz. Justificados, pois, em Cristo temos paz com Deus. Romanos 5. A gente sai de mão dadas com o Criador que queria nos destruir e diz: você é o meu filho. Você é o herdeiro de tudo que eu tenho. Amém? Quem poderia nos condenar? Deus. Quem poderia nos matar? Deus. Quem poderia nos mandar para o inferno? Deus. Tudo é Deus. Mas e agora? Quem pode fazer alguma coisa contra nós? Quem? É isso que é a explosão de Paulo. Paulo levanta do pó e fala: vocês entenderam o raciocínio? Pai nos perdoou em Cristo. E como Ele nos perdoou, Ele nos predestinou para uma vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Por termos aceitado esse sacrifício e declarado que nós somos pecadores, estamos justificados diante do Pai, ou seja, estamos justificados, santos posicionalmente em Cristo. Agora vai acontecer uma outra coisa que só vai ser na frente a expectativa.
a glorificação. Aonde o pecado já não mais estará em nós. Nós não lutaremos mais contra o pecado, porque em nós ele nem habita, a gente nem vai saber o que é isso. A gente sabe hoje, lá a gente não vai saber. E nós fomos predestinados para isso, para quê? Para sermos a imagem de Jesus Cristo, filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, herança em Cristo, nós vamos governar com Cristo, nós fomos salvos da ira de Deus para sermos adotados e filhos de Deus. Aí versículo 31 ele vai explodir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me lembro do conselho de Eli, sacerdote Eli, para os seus filhos. Os filhos de Eli estão perdidos. Ele disse para eles: se vocês arrumarem uma treta com os homens, Deus defende vocês. E se vocês arrumarem uma treta com Deus, quem defende vocês? Eu vejo aqui, Paulo dizendo isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aquele que nós estávamos entretados com ele, que ele poderia nos matar, ele já é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele disse: que justificativa você tem para isso? Não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele está dizendo assim, não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu próprio filho. Para quem deu o próprio filho por mim, o que é que ele vai dizer não para mim? Está dando para entender? Ele deu o próprio filho por mim, ele me amou de uma tal maneira que ele tirou aquela cédula de condenação, ele tirou aquele peso de sobre mim, e ele fez isso com tanto amor, entregando o seu filho, então ele vai me dar todas as outras coisas, porque o mais difícil ele deu, o resto é bônus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus era quem condenava, se Deus era quem matava, se Deus era quem mandava para o inferno e eu estou bem com ele agora em Cristo, quem pode me condenar? Quem pode te condenar? Ninguém. Ah, mas aquela pessoa tem aquela opinião, ela diz que eu vou para o inferno. O problema é dela, é você e Deus. Eu não sou dono do céu, nem você, não sou dono nem da igreja. Quem é dono de tudo? Deus. Então deixe de julgar as pessoas, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Compete a Deus quem entra e quem não entra. Porque quem tiver justificado por Deus, não adianta você condenar. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas não é isso, o intercessor Jesus Cristo, ali próximo do Pai, dizendo: perdoa eles, Pai, perdoa o teu filho lá, ele é cabeção mesmo, ele falha, mas ele tem um coração que te ama, ele te ama, ele tem facilidade de se arrepender. Ele se arrepende, Pai, já vai estar tudo certo, já ele vai estar na glorificação, e aí ele não vai pecar mais e vai morar eternamente aqui conosco. Mas enquanto isso, perdoa eles. Eu sou advogado, o advogado não é o mediador, o advogado não é aquele, né, meus advogados que estão aí, é aquele que intercede pelo seu cliente, não é? É aquele que fala com o juiz. Ou seja, você nunca fica sem alguém para te defender diante de Deus. O próprio Cristo está intercedendo por você. Por quê? Ele não vai até Deus, ele está do lado de Deus. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? O quê? Aí que cai a ficha, o que está na cabeça de Paulo?
Cara, ficha antigo. É o download. Né? Ó, conectou. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele está dizendo que tudo aquilo que ele passa não tem condições de separá-lo do amor de Deus. Ele está dizendo: Deus me ama, ainda que eu passe por essas tribulações, Ele continua me amando. Eu continuo também o amando. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Diga assim: nada. Nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. É o cântico de vitória. Em todas essas coisas. Que coisas? Não fica vago? Em todas essas coisas, assim, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É bonito dizer, mas que coisas são essas? As coisas são essas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Talvez eu deveria ter lido esse pedaço da carta no domingo, né? Para Esmirna. Ela está dizendo isso. Nem espada, nem nudez, nem fome, nem porta fechada, nem falta de emprego, nem falta de carro, nem falta de comida, nem falta disso. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós não vamos negar a nossa fé. Mas é a perseguição, a tribulação, vão tacar fogo. Não tem problema, nós não vamos negar a nossa fé, porque nós estamos alicerçados em Deus. Quem tem a sua identidade é assim. Por quê? Porque assim aconteceu não só no Novo Testamento. Quando jogaram os 3 homens na fornalha de fogo, antes de jogar, o que eles disseram? Se você vai querer jogar a gente lá, o problema é teu. Se Deus vai querer tirar a gente de lá, o problema é de Deus, mas a gente não nega. Ponto. Se é para morrer torrado, nós morre torrado. Se Deus quiser livrar, livre a gente. Quando jogou, o que aconteceu? Estava lá um 4º homem na fornalha. E ele libertou aqueles homens e eles saíram porque Deus quis assim. Amém? Ele diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou, isso é uma certeza, gente do céu. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Nada. A gente não sabe quando que finda de uma vez a pandemia. A gente não sabe quantas ondas podem acontecer. Não sei se os investimentos darão certos ou não. Não sei se o solteiro casa, não sei se o filho nasce, não sei se a gente viaja, não sei se a gente fica, eu não sei. Não sei se vou, não sei se fico, só sei que se fico eu não vou, e se vou, sei que não fico. Ponto. Mas e qual é a certeza da sua vida? Que nós vamos estar com Cristo. Mas quem te garante isso? A minha fé. A palavra de Deus. Como Deus te ama se você está passando por isso? Mas isso não mostra se Deus me ama ou não me ama. Se eu morro, se eu estou vivo, não mostra se Deus me ama ou não me ama. As tribulações, as lutas, as dificuldades não é o que revela o amor de Deus. É o quanto Ele passa por essa fornalha com você e não te abandona jamais. Está dando para entender? É poético. Não, não é poético. Você não tem medo de quê? Dessa segurança ser uma utopia.
Não. Não. Porque se eu não tivesse certeza, não teria largado um bom emprego e abraçado aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu falo que se o tanto que eu corro atrás das coisas, corresse atrás de dinheiro, eu seria um homem milionário. Eu não abro mão de tudo que abro por uma ilusão. A gente não veste um kimono para vir numa quarta-feira porque a gente não acredita em um projeto, não, a gente acredita. A gente não está aqui pregando numa noite dessa de terça-feira, onde a gente poderia estar vendendo imóveis numa zona sul, com imóveis caríssimos de 1,5 milhão. Trocar para uma noite estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu não trocaria o descanso e um dia de sábado com a minha esposa ou qualquer outra coisa na minha vida fazendo para estar numa Val de Jaboque o dia inteiro, sem trazer de lá R$1 no bolso e sem me tornar milionário, se não fosse entendendo qual é o meu chamado. Não abriria mão de tantas coisas na minha vida se eu não tivesse certeza. Mas você não tem medo de quê? Que tudo isso tenha sido em vão? Jamais. Morro acreditando nessa verdade. Morro acreditando nessa verdade. Porque você é bom? Eu sei quem foi que me chamou. Não é estar, é ser. Qualquer um poderia pregar aqui. Tem pessoas da igreja que pregam muito bem. Posso ir embora, irmão. Dependendo de pregador, tem pregadores bons aqui, sim ou não? Tem. Tem ministério de louvor, eu estou pregando aqui de enxerido, que tem gente para pregar. Mas eu não estou aqui porque eu tenho que pregar. Eu estou aqui porque Deus me chamou para fazer isso e hoje é aqui que Ele quer que eu esteja. Se amanhã Ele quiser que eu esteja em outro lugar, eu vou. Mas hoje Ele quer que eu esteja aqui. Ou seja, eu acredito naquilo que eu estou falando para você. Eu estou dando testemunho próprio, a gente não fica falando de testemunho dos outros. Mas eu sei que tem muitas pessoas que dariam testemunho aqui também, dizendo isso daí. Eu sei quem eu sei da minha identidade. Gente que abriu mão de um emprego para cumprir seu chamado, de um emprego melhor, de viver outras coisas, mas não porque o apóstolo falou, foi porque Deus ministrou. Tem que ser pessoa que acredita na sua identidade. Você precisa acreditar em quem você é. E eu não estou falando isso daí para jogar um confete em cima de mim e pedir aplausos, porque eu não tenho que receber aplausos por isso. Eu não faço mais do que a minha obrigação por aquilo que digo crer. Ponto. É ser. Não é estar. É ser. Não é o fazer. É ser quem você é. Independente das pessoas, independente dos aplausos, independente se dá tudo certo, se deu tudo errado, que dependendo da maneira que se vê, deu tudo errado ou deu tudo certo. Uma pessoa morrer com a cabeça num cepo, com a cabeça separada do seu corpo, deu certo? Deu certo ou não deu certo? Bom, depende da ótica. Se você olhar para a vida de Paulo, não deu certo. Puxa, o cara pregou e teve que escrever para o filho Timóteo sozinho numa cela. Deu certo. O cara escreve lá que estava numa prisão sozinho, não tinha um para sequer defender ele. Mas aí ele corrige. Espera aí, Deus estava. Quando todos me abandonaram, Deus estava. Mas no ministério de muita gente diz, não, isso daí Deus me chamou para isso. Talvez. Eu não sei para que Deus te chamou. Saiba você porque Deus te chamou. Só que quando você descobrir para que Deus te chamou, esteja posicionado e disposto a passar por cima de qualquer situação para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque Ele te chamou e te escolheu com propósito. Apóstolo, mas está dizendo tudo isso, parece que é flores, parece que é tudo lindo, maravilhoso, eu vou pregar isso para você. Mas não é assim não, porque nem sempre as coisas que estão ao seu redor entendem o que você faz, entende o que você fez. Às vezes as próprias pessoas, eu não estou desabafando nada aqui, que eu estou muito bem, glória a Deus, amém. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que também estão bem, mas compartilham dessa ideia. Nem sempre as pessoas vão aplaudir o que você faz, nem sempre as pessoas concordarão com o que você disse que faz e que acredita, e às vezes a sua família vai sofrer junto com você por aquilo que você disse que acredita. Não tem problema não. Deus sempre vai estar à frente daqueles que Ele chamou. Ele é quem justifica. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado podem não entender,
Tem problema. É você e Deus. E Ele vai te justificar. Quem está entendendo? Qual motivo tem para você parar? Pergunto. Qual motivo tem para você parar? Nenhum. Então levanta a tua cabeça e saiba que Deus está contigo, mesmo em meio às tribulações. Já já passa, já já o mar se abre e lá do outro lado você encontra com Deus. Daqui a pouco todas as coisas vão tomar o seu devido lugar. Esteja você posicionado naquilo que Deus te chamou e deixa no mais, Ele vai fazer. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Esteja posicionado no que Deus te chamou. Eu busco muito respostas na palavra. Jeremias não teria pregado se ele não entendesse o chamado dele. Moisés não teria feito o que fez se ele não entendesse o chamado dele. Ezequiel não teria pregado o que pregou se ele não entendesse o chamado dele. Mas por que essas pessoas? Moisés não foi bem aceito pelo povo quando ele foi libertar eles. Eles preferiam ser escravos. Jeremias foi pregar um povo que não queria ouvir a mensagem dele. Colocaram ele a ponto de levar ele para uma cisterna. E quando arrancaram ele da cisterna, perguntaram para ele: e aí, mudou? Ele falou: não, é a mesma coisa. Deus disse que vai ter o cativeiro. Ou seja, as situações não moldaram quem ele era. Não tem jeito. Ele tem uma palavra do céu. E quem vive para o céu, vive para uma eternidade. Um dia tudo isso aqui para. Na eternidade. Eu e você estamos juntando para a eternidade. É isso que é juntar para a eternidade. Valores de reino. Amém? Se coloca de pé. Vem cá, ministério de louvor, para a gente adorar o Senhor com um louvor. Você só parou por causa de você mesmo. Para não. Eu lembro de uma passagem, minha mente roda lá na Bíblia. Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, larga as redes que eu vou te fazer pescador de almas. Só que como que seria a pesca de Pedro? Ele se esqueceu, mas a pesca dele, se você for analisar pelo contexto, a história, quando Jesus encontrou ele estava numa boa pesca? Não. Diz a palavra que ele estava frustrado juntando as redes. O que foi que Jesus disse para ele? Pega suas redes, volta para o mar e vamos lá pescar. Diz a palavra que ele, junto com a sociedade de pescadores, eles trazem a rede cheia. Ponto. Ele viveu um milagre. Ele disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador e não sou digno da sua presença na minha casa. Passado um tempo, ele decide largar tudo e andar com Jesus. Só que aí chega naquele momento de pressão e de caos espiritual e na alma dele ele não consegue suportar. E ao invés de honrar a Cristo, ele o desonra, dizendo: eu nunca conheci esse homem. 3 vezes o negou. Triste, cansado, todos os discípulos se encontram e Pedro diz: vamos pescar. E eles saem a pescar. Nessa pescaria eles não conseguem pegar nada. De repente eles ouvem uma voz lá da beira da praia dizendo: filhinhos, vocês pescaram alguma coisa? Não. Aí um cutuca o outro. Você já ouviu isso, hein, Pedro? Você já ouviu? Você sabe quem é que está lá, né? É o Senhor. Ele pula dentro d'água porque ele está seminu, dia quente, e eles chegam até a praia. Ninguém abre a boca. João 21, essa história. Chegando lá, Jesus diz para eles: pega o peixe que vocês pescaram e traz aqui. Quando eles chegam, tem um peixe e tem um pão na brasa, e o pão fresquinho para eles comer. Ninguém ousa perguntar nada, mas Jesus está dizendo para eles: eu chamei vocês não para serem pescador de peixes, eu chamei vocês para serem pescadores de almas, e vocês estão perdendo a visão. Eu sustento aquele que eu chamo.
Vocês não trouxeram esse peixe. Vocês estavam pescando e não tinha nada. Vocês só conseguiram pescar o que pescaram agora porque eu disse aonde deveria pegar. Eu sou o teu sustento. Eu sou aquele que cuida de você. Eles comem. Jesus some. Até que, correndo com a história, Pedro, em Atos 2, se coloca de pé. Ele prepara a rede enorme dele, de tarrafa, não foi de varinha. Hein, pastor? Aquele cara frustrado se lembra que um dia ele pescou a ponto de romper as redes. Ele disse: eu sou pescador de almas, Senhor, então faz o que o Senhor fez com os peixes lá. Ele joga a rede do evangelho. Quando ele joga a rede do evangelho, mais de 3.000 almas aceitam a Jesus Cristo. Por quê? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para estar. Apóstolo, mas eu paguei a passagem, como Jonas pagou a passagem, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Tolo. Tem um peixe te esperando para trazer de volta, mas você vai cumprir aquilo que Deus te chamou. Quem está entendendo essa palavra, dá um glória a Deus. Levante as suas mãos neste momento, orando e pedindo ao Senhor: Senhor, me coloca no centro da sua vontade, Deus. Me leva, Senhor, para o centro da tua vontade. Envia esse peixe, Senhor, e me coloca lá no centro da sua vontade. O teu adorador, o teu servo, aquele que vence todas as dificuldades. Coisa, um grão de trigo não floresce se ele não morrer. Cara, eu não sei muitas coisas escatológicas, não sei o que Paulo está fazendo, a gente não tem certeza de nada, mas suponhamos que Paulo é chamado de escritório de Deus hoje, e Deus vai passar para Paulo o que foi que a morte dele trouxe para o evangelho. É assim, Fátima. O que o sacrifício de alguém faz na vida de outras pessoas. Paulo ia olhar assim, abrir o céu e falar: olha lá, Nefrata, o cara está pregando de você a segunda vez, segundo ano que ele começa com essa história de pregar sobre o que você fez. Sério? Verdade, Paulo. Nem imaginava isso daí, Senhor. É, Paulo, mas não é só aqui não. Olha lá na mão dele ali, ó. Tá vendo aquele livro da capa preta ali, ó? Tem uma parte do Novo Testamento. Novo Testamento, ou seja, a gente estava fazendo. Então, as cartas que você escreveu preso, elas estão impactando homens. Abriu o céu, olha lá para o Lutero lá. Nossa. Olha para John Cliff. Olha quantos Jerônimo Savonarola, veja, olha para Policarpo, olha para os heróis da fé, olha lá para aquele livro Heróis de Generais de Deus, veja lá, John Wesley, sério, Paulo, a tua vida teve sentido e propósito. Ele disse: olha, quer que eu desça de novo? Eu vou. Não, Paulo, sua parte já fez. Agora chegou a vez do Adilson, do Vitor, do Dinil, do Carlos, da Vânia, do José. Agora chegou a vez deles. Agora a bola está com eles. Mas você é o exemplo a ser seguido. Por isso. Diga assim: agora chegou a minha vez. Essa frase eu guardei no coração, foi o que eu falei no domingo. Chegou a nossa vez de mostrarmos o que é ser servo de Deus. Estende as suas mãos. Nada, nenhuma tribulação pode te separar do amor de Deus, nem as suas fraquezas. Nada. Diga ao fraco: sou forte. Seja fraco diante de Deus, não diante das pessoas. Chore, fique de joelhos, se derrame. Fala o que está no teu coração para Deus, mas não desiste.
Não desiste. Quando você pensar em desistir, se tranca e desiste com Deus lá no quarto, dizendo: Deus, eu vou desistir que eu não aguento, eu vou desistir que eu não sou capaz. No final dessa oração ele vai dizer para você: eu sempre soube disso. Oh, aleluia. Eu sempre soube disso, mas é por isso que meu Espírito te sustenta, é por isso que eu te chamei. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é por causa de você, não é na tua força, é na minha força, diz o Senhor. Nessa força você não tem que batalhar, você só precisa confiar e se entregar. Eu é que farei a minha vontade, diz o Senhor. Eu é que te usarei, eu é que edificarei. Eu sou Deus, eu é que faço nova todas as coisas. Eu fui quem te chamei, foi eu que te levantei, eu que te dei as nações por profeta. Não temas, eu sou contigo, não temas. Aleluia. É firmado nisso, é nisso que nós seguimos em frente. Diga, meu povo, que marche, porque eu vou com vocês. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Esse culto hoje, Senhor, me fortalece pela tua presença. Eu te louvo porque o que eu pedi o Senhor fez. E eu saio daqui renovado mais uma vez, pronto para entregar toda a minha vida por aquilo que acredito, Senhor. E renovo minha aliança contigo. Te amo, Senhor. Eu te amo, mesmo na minha imperfeição. E amo tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, e eu só vou abrir mão no dia que estiver tudo consumado na minha vida, Senhor, do que o Senhor me chamou para fazer. Nada me tira das tuas mãos, Senhor. Eu creio que vocês fazem essa oração também. Talvez se olhe o cenário, não seja os melhores, não. Confia e não desista.